Deuteronômio capítulo 32, porção Razino, é a 53ª, penúltima porção da Torá, nos aproximando do encerramento desse ciclo de leitura da Torá. E chega a nós a porção Razino. Aqui Moshe está nos últimos momentos de sua vida, 120 anos. E o Eterno, como nós vimos no final da porção anterior, se você voltar um pouquinho no capítulo 31, ele fala para Moshe ensinar essa canção ao povo de Israel. Pede para o povo de Israel decorar. Ele fala assim: decora essa canção que está aqui nesse capítulo 32. E essa porção começa dizendo assim: ouçam, ó céus, quando falo. E depois, escute, terra, as palavras da minha boca. Ouça, céu, escute, terra. Quando nós olhamos para o original aqui desse ouça e o escute, nós temos duas palavras distintas aqui. Primeiro, quando ele diz ouça, a palavra utilizada é razino. É a palavra que dá nome a essa porção, razino. Mas logo em seguida, quando ele vai falar escute, a palavra é outra. É a mesma palavra quando nós falamos chamar. É um ouvir, uma palavra diferente. Você vai entender qual o significado e a diferença e o porquê Moshe utilizou essas duas palavras diferentes aqui no início dessa canção, no início desse texto. E continua dizendo: que meu ensino caia como a chuva, que meu discurso se condense como o orvalho, como chuva ligeira sobre as folhas da relva, ou como aguaceiros sobre as plantas em crescimento. Pois eu proclamarei o nome de Adonai. Venham, declarem a grandeza de nosso Deus, a rocha. Sua obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são justos. O Deus digno de confiança que não erra, ele é justo e reto. Ele não é corrupto. O defeito está em seus filhos, nessa geração desleal e pervertida. Vocês, membros de um povo tolo, tão carente de sabedoria, é desse modo que compensam Adonai? Ele é seu pai, que os criou para ser dele. Foi ele quem os formou e preparou. Lembrem-se de como foram os dias antigos. Pensem sobre os anos de todas as eras. Perguntem a seu pai, ele dirá a vocês. E também o farão seus líderes. Eles darão a vocês as informações. Quando Elion concedeu a cada nação sua herança, ao dividir a raça humana, ele distribuiu as fronteiras aos povos, de acordo com a população de Israel. No entanto, a porção de Adonai era o seu povo, e Jacó tornou-se sua herança. Agora preste atenção. Ele estabeleceu seu povo na região desértica, em um deserto uivante e desgastado. Ele protegeu e cuidou dele, guardou como a pupila de seus olhos, como uma águia desperta sua ninhada, esvoaça sobre os filhotes, estica as asas, toma-os e os carrega enquanto voa. Essa parte final desse texto já conduz a nossa vida a esse tempo que nós estamos vivendo, que é Sukkot. Quando ele diz, ele fala de uma lembrança, ele fala lembre dos tempos passados, lembre-se de como foram os dias antigos,
Volte os seus olhos para um tempo em que o povo de Israel estava em meio ao deserto. E diz que o Senhor guardou o seu povo em meio ao deserto, Ele cuidou do seu povo. Guardou-o como a pupila de seus olhos. Como uma águia desperta sua ninhada e esvoaça sobre os filhotes, estica olha, pode olhar para cá, pode olhar. Estica as asas sobre os seus filhotes e o guarda, o protege. É exatamente a simbologia que nós temos aqui do talit estabelecido sobre a nossa vida. É como o Senhor sobre nós, como uma águia, esticando as suas asas, e Ele vem e nos protege, nos guarda. E nós sabemos que o talit, a grande representação do talit é a própria palavra do Eterno. A palavra do Eterno nos guardando, cuidando da nossa vida em meio ao deserto. Uma tenda, uma proteção que o Eterno estabelece sobre a nossa vida. E essa porção, quando ela vai iniciar, ela convoca, Moshe convoca duas testemunhas, o céu e a terra. E ele diz: ouçam, ó céus, quando falo, escute terra, as palavras da minha boca. Qual a diferença desse ouvir razino para o ouvir shemá ou chamar, que é utilizado inclusive pelo profeta Isaías? Dizem os sábios que a palavra razino para ouçam, razino fala de um ouvir alguém que está próximo. Eu estou falando para alguém que está perto de mim. Ouça. Aquilo que está perto de mim, quando eu falo ouça, é algo que está próximo de mim. Quando eu uso o shemá de chamar, eu estou falando com alguém que está distante. É como se estivesse falando aqui para Pedrão: razino, me ouça. E falando para o Alessandro lá atrás: shemá, ouça, Alessandro. Então, uma palavra é utilizada para aquele que está próximo. Quando o ouvinte está próximo, o receptor está próximo. Quando ele está distante, o que eu uso é shemá. E o que isso tem a ver aqui? Porque ele demonstra a posição de Moshe nesse momento. Aonde estava Moisés? Próximo de quem? Do céu. Ele fala para o céu: razino. E ele fala para a terra: chamar. Está dizendo que Moisés, ele estava numa posição elevada. O mundo espiritual, o céu, está mais próximo dele do que o mundo físico, do que aquilo que é terreno. E nesse tempo que nós temos vivido aqui, que nós caminhamos, desde Yom Teruah e Yom Kippur, foi um tempo que trabalhou a nossa vida exatamente para que nós pudéssemos nos elevar, para vivermos esse tempo que está chegando agora, de Sukkot. Razino é o que o Senhor estabelece. Tem um outro momento que o profeta Isaías, ele convoca as mesmas duas testemunhas, céus e terra. Só que ele inverte. Ele usa o shemá para céu e razino para a terra. Porque havia um momento em que o povo estava em distanciamento do próprio Eterno. E por isso o profeta utiliza essas palavras ao falar. Como alguém que está distante do céu e mais próximo da terra, do terreno,
do físico. Quando você começa a ler essa porção, amanhã nós teremos um bom tempo para trabalhar essa porção. Ela vai falar de vários momentos da vida do povo de Israel. E vai trazer, inclusive, ela vai descrever um momento que, se eu ler aqui, você vai lembrar em um momento da história do povo de Israel. Não sei quantos perceberam isso. Olha só como é que você vai lembrar. Fatigados pela fome serão, consumidos pela febre e pela derrota amarga. Eu lhes enviarei as presas de animais selvagens e o veneno de répteis que rastejam sobre o pó. Do lado de fora, a espada deixará pais sem filhos. Lá dentro, do lado de dentro, há pânico, com a morte tanto de moços quanto de moças, crianças e anciãos de barba grisalha. Alguém lembrou o holocausto? Um tempo de sofrimento que viria sobre o povo por causa da sua desobediência. E em meio a esse texto, o Eterno também fala de um novo povo que ele estaria trazendo. E um povo que antes não era povo e passa a ser povo de Deus. Ele fala desse povo, desse Goim, que seria trazido para ser agora chamado povo de Deus. E uma das missões dessa obra seria trazer e provocar ciúmes. Está lá nessa porção. No versículo 21, olha o que diz. Eles incitaram meu ciúme com um não Deus e provocaram-me com suas vaidades. Eu incitarei o ciúme deles com um não povo e os provocarei com uma nação vil. Eu incitarei ciúme deles com um não povo. Você vê exatamente isso, sabe aonde? Romanos capítulo 11, versículo 11. O Senhor falando que traria ciúme ao seu povo, através daquele que não era povo. E aquele que não era povo passa a ser chamado povo de Deus. Vós que não era povo, agora sois povo de Deus. E isso provocando e gerando ciúme a esse povo. E isso levando eles a se voltarem ao Eterno. Essa porção é linda demais, gente. Mas eu queria que você abrisse agora em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Apocalipse 19, versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões. Desde Yom-Teruá, o Senhor tem falado de convocação, lembra? O som do chofar, lá em Yom-Teruá, despertando. O som longo, trazendo aqueles que estão em terras distantes para se reunirem, para se encontrarem. E o Senhor convoca o povo para esse grande encontro. E aqui nós vemos em Apocalipse, falando acerca dessa grande multidão, vindo em direção a esse encontro. E um grande som, um som dessa multidão que faz esse movimento em direção a esse encontro.
E diz que é como o som de muitas águas, fortes trovões. E diz o texto, aleluia! Adonai, Deus dos exércitos celestiais, começou a reinar. Lembra que Yom Teruá falava de um tempo de estabelecimento de reino? E ele veio lá em Yom Teruá, e o seu reino é anunciado. Começa a ser anunciado o estabelecimento desse reino em Yom Teruá. E ele estabelece então um juízo. E nós temos 10 dias para poder ver esse decreto sendo alterado. E vivemos os 10 dias de temor aqui, reanalisando a nossa vida, clamando aqui em Yom Kippur por perdão, para que o decreto fosse anulado, alterado, que nós fôssemos então inseridos num juízo de bênção, num decreto de bênção para a nossa vida. E diz ainda o texto, regozijemo-nos e nos alegremos, demos-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva está preparada, linho fino, brilhante, puro, foi-lhe dado para vestir. O linho fino são os atos justos do povo de Deus. Falamos que esse tempo é um tempo que nos conduz a um grande casamento, lembra disso? Lembra da parábola daquelas virgens, as nécias e as prudentes, que ouviram o som do chofar tocando em Yom Teruá, e elas se levantaram e começaram a se arrumar e a se preparar, e aí nós chegamos e vivemos aqui os 10 dias, vivemos em Yom Kippur, e algumas pessoas ficaram assustadas, por que esse povo se veste de branco em Yom Kippur? Por que eles chegaram aqui todo de branco? Eu estava até brincando, falando que quando algumas pessoas chegam a primeira vez e vê assim, você todo de branco, minha esposa até mexeu com isso também, eu estava aqui todo de branco, com um talite branco, e quem olha, que isso? E acham estranho. Engraçado que o povo, estava até comentando isso, o povo pentecostal, eu vi falando, eu vi um anjo todo de branco. Anjo todo de branco pode ver, mas por que não a gente de branco? Não é? Mas a gente começa a entender porque o branco em Yom Kippur simboliza a pureza. A pureza que chegou a nós através desse ato de um sacrifício que nós recordamos aqui, um sacrifício que teve eficácia, porque havia junto com ele arrependimento. Houve a aflição de nossas almas através do jejum. E essa aflição dessa alma, e esse sacrifício, aqui de Yom Kippur, nós falamos, é a própria revelação da obra de Yeshua, o Mashiach. A figura dos 2 bodes que tem lá, sacrificados em Yom Kippur, revela a obra de Yeshua, o Mashiach, os 2. E você sabia que há uma conexão entre o sacrifício de Yom Kippur, entre a aflição da nossa alma e Pessa? Há uma conexão dessa obra. Você lembra que em Yom Kippur nós temos o quê? Aflige a vossa alma. A palavra aflição, ela toma uma posição em Yom Kippur em nossa vida. A aflição está em nós em Yom Kippur, não é isso? Quando nós olhamos para o Pessa, você tem um pão chamado de pão da aflição. A aflição sofrida por Yeshua, o Mashiach, a obra que ele realizou lá. E quando eu chego em Yom Kippur e me arrependo e aflige a minha alma, eu estou trazendo a aflição sobre mim. Ao olhar para mim, o Eterno vê a aflição. E essa aflição representa a obra de Yeshua, o Mashiach,
por mim, que faz com que eu fique alvo como a neve, puro, vestes brancas. E olha o que diz esse texto, porque após Yom Kippur nós caminhamos a Sukkot. Sukkot é uma celebração de 7 dias, porque ela representa as bodas, a festa do casamento. Sukkot é a celebração de um casamento, meu amigo, você precisa entender isso para viver a realidade e a intensidade desse tempo. Você começou o processo e você agora está às portas do grande casamento, que está revelado aqui em Apocalipse. Regozijemo-nos e nos alegremos, demos-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. Você está pronto para essa grande festa? Eu acho que não está, não. Porque diz o texto seguinte: regozijemo-nos e nos alegremos, porque chegou a grande festa. Regozijemo-nos e nos alegremos, porque chegou a grande festa, o casamento, as bodas do Cordeiro. Você precisa se alegrar nesse tempo, meu amigo. A alegria é um elemento fundamental nesse período que nós estamos vivendo. Já viu uma festa sem alegria? Muito mais essa grande festa que nós nos encontramos com Ele, que essa aliança, ela é firmada, que Ele olha para mim e para você e nós estamos brancos. O próprio texto diz: e sua noiva está preparada. Se você viveu, meu amigo, a realidade de Yom Teruah, se você viveu a realidade dos 10 dias de temor, se você viveu a realidade de Yom Kippur, você hoje está aqui assim, como uma noiva preparada. Fala para a pessoa do seu lado: você é uma noiva preparada. Linho fino, brilhante, puro, pureza é branco, linho puro, foi-lhe dado para vestir. Levítico capítulo 23. Passa o slide para mim, filho. Só para poder o primeiro que vier. Vou chegar lá. Levítico, pode deixar aí. Levítico 23. Levítico 23, versículo 40. Vou ler a partir do 39. Não, vou ler a partir do 33. Adonai disse a Moshe. Esse é um texto que você vai ouvir diversas vezes durante esse período. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, no 15º dia desse 7º mês, o mês de Tisrei, é a festa de Sukkot, com a duração de 7 dias para Adonai. Porque 7 dias é o dia de celebração de um casamento na cultura e na tradição judaica. É um casamento. No primeiro dia haverá convocação sagrada, domingo. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum durante 7 dias. Tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. No 8º dia, façam uma convocação sagrada e levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Esse é um dia de assembleia pública. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Esses são os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocações sagradas.
e nos quais levarão uma oferta feita pelo fogo para Adonai, uma oferta queimada, uma oferta de grãos, um sacrifício e ofertas de bebida, cada uma em seu dia, além do Shabatot de Adonai e de seus presentes, todos os seus votos e todas as suas ofertas voluntárias dadas a Adonai. No entanto, no 15º dia do 7º mês, quando tiverem juntado o produto da terra, guardem a festa de Adonai por 7 dias. O primeiro dia será de descanso absoluto e o 8º dia será de descanso absoluto. No primeiro dia peguem frutos selecionados, ramos de palmeiras, galhos espessos e salgueiros dos rios, e celebrem na presença de Adonai seu Deus por 7 dias. Celebrem por 7 dias. Guardem-na como uma festa para Adonai, 7 dias ao ano. Esse é um regulamento permanente, geração após geração. Guardem-na no 7º mês. Vivam em Sucot por 7 dias. Todo natural da terra de Israel viverá em uma sucá, para que geração após geração vocês saibam que eu fiz o povo de Israel viver em Sucot quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Assim Moshe anunciou ao povo de Israel os tempos designados por Adonai. O Senhor nesse tempo, assim como a porção Razino diz, olhe para os tempos antigos, relembre esses tempos, e o Senhor, através desses tempos designados, Ele nos conduz a lembranças, a recordar todos os seus grandes feitos, feitos esses que revelaram quem Ele era, porque Ele disse quando o povo saiu do Egito, Ele disse a Moshe, Erriê, Asher, Erriê, eu serei o que serei, à medida que vocês forem caminhando, eu vou me revelar cada vez mais a vocês, e vocês vão conhecer a minha grandeza, ao viverem comigo, ao relembrarem esses tempos, essas estações, tudo aquilo que eu fiz caminhando com vocês, vocês vão me conhecer, é nessa intimidade. E não há uma celebração com tamanha intimidade como o Sucot, que Ele te chama para dentro da tenda. Ele fala, vem para a tenda. E a tenda aqui é a tenda de um casamento. Fala do momento da intimidade daqueles que estão se casando. No momento de estar totalmente em contato pleno, em conexão plena com o Senhor. Por isso Ele diz, vocês devem nesses 7 dias viver em Sucot. E aí eu vou dar um toque. Inclusive hoje, eu despertei hoje, quando nós divulgamos a nossa celebração de domingo, o horário, e foi divulgado lá através de uma mensagem, Festa dos Tabernáculos. E aí logo em seguida mudaram, você reparou? Passou a ser Festa de Sucot. Qual a diferença? E esse vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar nesses dias. Se prepare para o acampamento. Vai ser imersão total. Vai ser imersão total na palavra. Imersão total na revelação contida nessa cerimônia de Sucot. Nessa celebração, nessa festa de Sucot. Por que nós tiramos a palavra? Porque a palavra tabernáculo, que foi traduzido aqui no lugar de Sucot, muitos colocaram tabernáculos, né? Tabernáculos. Na verdade, tabernáculo é a palavra Mishkan, né? Traduzida para o tabernáculo de Moshe, que ele estabeleceu lá e que ele desmontava à medida que um povo ia caminhando, ele era desmontado e montado novamente à medida que eles caminhavam. Mas o texto aqui fala de Sucot,
Sucot são cabanas, por isso chamado de festa das cabanas. Porque fala das cabanas que o povo estava residindo no deserto, que montava e desmontava também. Então eu queria começar a trazer essa ideia para você começar a colocar, inserir isso na sua mente para você entender. Então fala do tempo em que o povo estava no deserto e a maior grandeza de estar vivendo em cabanas no deserto é uma dependência total do Senhor. Eu dependo totalmente dele porque a minha sucá, ela é frágil. A minha sucá é frágil. Essa tenda, essa cabana que eu resido, ela é frágil. Mas o Senhor ali em meio ao deserto, Ele está dizendo, sou eu que guardo, sou eu que trago provisão a vocês. Vocês precisam aprender a depender de mim. Dependentes do Eterno. Por isso somos chamados a nesses 7 dias a estarmos em cabanas. Você tem aqui uma imagem desse tempo de Sucot, o povo de Israel preparando ali a sucá. Você vê a fragilidade dela, como nós fizemos ali fora, com bambu, folhas de palmeira. E aí eles vivem ali, como está aqui, deveria se viver 7 dias nessas Sucot. Conforme eu for lembrando um pouco, eu vou falando, mas a gente tem muito tempo aí, a gente está falando sobre muitos detalhes. Hoje talvez você não possa, uma das características da sucá, e que diz o texto para ficar os 7 dias dentro dela, residindo dentro dela mesmo, é que você possa ver essa fragilidade, ver o céu, ver as estrelas, né? Mas o que aconteceu é que durante o passar do tempo, e eu vou contar um pouco da questão histórica, porque hoje, quando você olha a determinação que se tem, é que você pelo menos tenha uma refeição, né? Porque, por conta da questão da crescente, eles colocavam as suas tendas, como Israel ainda tem, colocam as suas tendas na rua. Quem não tem uma varanda, quem não mora em casa e não tem uma varanda, como é céu aberto, ou não tem um terraço, colocam na rua mesmo. A gente estava vendo Israel com a Aline, ela estava mostrando, e o pai dela estava falando algo até interessante lá em Israel, que eles colocam na rua, só que se você colocar uma tenda aqui na rua, vai dar problema. Não pode. Lá em Israel, você sabe como é que é? Não pode. Sabia? Israel não pode. Mas quando você vai a Israel, aí você vê várias Sucot montadas na rua. E como é que pode? Se estão montando na rua. A prefeitura, foi dito nesse vídeo que a gente viu, a prefeitura deixa lá um papel, quando o pessoal monta. Porque não pode, pela lei não pode. Aí deixa lá não é intimação não, uma notificação. Vocês têm 7 dias para desmontar essa tenda. É sério, é brincadeira, não é piada não, é sério. Foi um meio de você tem ali a lei, mas ao mesmo tempo eles só precisam de 7 dias mesmo. Não precisa de mais do que isso. São 7 dias a festa. No 7º dia tem que desmontar a tenda. Mas em muitos lugares não pode. E por causa disso, algumas adaptações foram surgindo para que você não deixe de cumprir por uma falta de um espaço. E aí se permite fazer na varanda e fazer de uma forma, fazer de outra, né? Isso vai se adaptando. Algumas adaptações foram surgindo, como essa, pelo menos uma refeição, ou dorme uma noite, né? Isso foi se adaptando. E hoje, existe uma dificuldade ainda maior por conta da questão urbanística. Muita gente hoje mora dentro de um apartamento e não consegue, não tem. E aí, como você vai fazer? E aí eu vou falar um pouco da gente. Como você vai fazer? Se pôde, durante o tempo, se criaram adaptações,
Por que eu não posso criar uma adaptação? Eu faço no meu apartamento, na minha sala. E todo ano me criticam por causa disso. Mas eu estou lá, vivendo a realidade do Sukkot. Na minha sala, nem que seja com um lençol pendurado e eu ali debaixo, dormindo ali debaixo daquela tenda. Mas eu tenho a possibilidade, como nós temos aqui, uma sucá montada ali fora. E domingo, amém, Marga? Domingo nós teremos todos uma refeição ali fora. A mesa vai ser montada ali debaixo daquela sucá ali, de fora a fora. E nós vamos fazer a primeira refeição já, no primeiro dia de Sukkot, ali, debaixo daquela sucá, frágil, com folhas, podendo olhar para cima e ver as estrelas naturais e uma estrela também ali, artificial, né, mano? Que está acesa ali em cima. Amém? Mas eu quero incentivar vocês. Eu estou me alongando hoje. Eu quero me incentivar vocês a fazer a sua sucá. Na sua casa, você tem varanda, faz na parte de fora. Não tem, quer fazer dentro, faça dentro, mas não deixe de fazer e viver esses 7 dias. E principalmente, ter um momento com o seu filho, com a sua família ali dentro, porque Deuteronômio 16, eu vou adiantar, amanhã no Café com Torá a gente aproveita, tem 2 horas para falar. Deuteronômio capítulo 16, no versículo 14, versículo 13. Observem a festa de Sukkot durante 7 dias. Depois de terem juntado o produto de sua eira e do lagar, alegrem-se em sua festa. É festa de alegria. É para se alegrar esses dias, meu amigo. Não tem lugar para tristeza. É casamento. É festa. É bodas. Alegrem-se em sua festa. Vocês, seus filhos e filhas, seus escravos, escravas, o leviim, o estrangeiro, o órfão, a viúva que vivem entre vocês, observem a festa de Adonai, seu Deus, no lugar escolhido por Adonai, seu Deus, pois Adonai, seu Deus, os abençoará em todas as suas colheitas e em todo o seu trabalho, por isso vocês terão muita alegria. Amém. É a única festa, se não me falha a memória, em que existe essa ordenança, se alegre. É para se alegrar. E o Senhor dá ênfase a essa alegria. Não deixe de viver esse tempo, meu amigo. Passa para mim, campeão. Vou dar um voo rápido aqui agora. Nós vamos ver um dos temas que a gente vai estar falando nesses dias. É sobre esse momento do tanque de Siloé. A alegria era intensa. A alegria era intensa em Jerusalém nessa celebração. As ruas estavam cheias, porque é uma das festas de peregrinação, em que todo judeu tem que estar lá, reunido, celebrando. Imagina uma festa em que o Eterno pede alegria e a cidade lotada, intensa alegria. Se não me falha, o Midrash, ele diz o seguinte, diz que quem nunca viu a alegria em Sukkot, não sabe o que é alegria. Quem nunca contemplou a realidade desse dia, nas ruas de Jerusalém, não sabe o que é alegria. Para você ver como a presença da alegria é tremenda nesse tempo. E você vai ver que uma das coisas que aconteciam, eles caminhavam e eles iam, na verdade, todos os sacerdotes, a gente vai ouvir isso esses dias, haviam 24 turnos de sacerdotes que prestavam serviços constantemente. Nessas 3 festas de peregrinação, Pessa, Shavuot e Sukkot, todos os turnos estavam lá prestando serviço, nessas festas. Porque era muita coisa, era muito sacrifício acontecendo, era muito serviço, então todos estavam lá reunidos. Sukkot, todos estavam lá, e eles dividiam os serviços em 3 grupos. Havia um grupo que era responsável por estar fazendo todos os sacrifícios.
Haviam 70 sacrifícios acontecendo ali, para você ter ideia. Isso, o sacrifício principal que era para as nações, além de outros. Então tinha um grupo que ficava responsável apenas por realizar os sacrifícios. Outro grupo ficava responsável por descer o vale para pegar ramos de palmeira, se não me falha a memória. E cada galho daquele tinha aproximadamente 6 metros de altura. E eles pegavam esses galhos e saíam arrastando pela rua para levar até o templo. E ali eles colocavam aqueles galhos no altar de holocausto. Uma tenda estava sendo construída através desse ato. Uma tenda para o eterno estava sendo construída ali naquele ato, naquele momento. E você imagina todo mundo cantando, se alegrando e vendo que uma tenda está sendo reconstruída, reedificada. É a presença do eterno sendo trazida para aquele lugar, naquela festa, e o povo se alegrando. E o som, lembra a multidão, o som de muitas águas? Imagine o som dessa multidão pegando esses galhos e arrastando. O som de muitas águas. Era já um som profético dessa reunião das nações que se encontrariam, que se encontram e se encontrarão no futuro. É uma festa que fala do passado, do presente e do futuro. Profética. Um outro grupo descia em direção ao tanque de Siloé, aquele tanque que o cego foi curado, e pegava água e ia com um jarro. Esse era de prata, se não me falha a memória. Um jarro de prata, e levando e cantando e dançando. E tinha um flautista ali na frente, tocando a flauta também e carregando vinho, fruto da vide. E por incrível que pareça, esse que carregava o sangue, ele era chamado de o transpassado. Para você ver a riqueza dessa festa. E eles saíam cantando pelas ruas e iam até o altar onde aquelas folhas eram colocadas e derramavam água. Havia um derramar de água e de vinho ali. Água, sangue. O perfurado, água, sangue. Mas a mente deles, no momento que eles faziam isso, o entendimento deles era um entendimento voltado para a agricultura. Na verdade, eles estavam pedindo a bênção, que o Senhor derramasse água por aquele novo tempo, que viesse, que seja produtivo os campos. Essa era a mente deles, mas essa mente, ela era reveladora no mundo espiritual, não só no ato físico. Lembra? O físico e o espiritual acontecendo ao mesmo tempo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Razino. Que você ouça não apenas a mensagem da terra, que não seja só o ouvir terra, mas que seja o ouvir céu. Há uma realidade física propagada em Sukkot. E a realidade física é de bênção, é de intimidade com o Senhor. Mas há uma realidade espiritual também estabelecida e revelada aqui. E quando nós estamos conectados, céu e terra, nós conseguimos entender por que Yeshua, nesse momento em que eles derramam das águas, e o povo está ali clamando, Senhor, manda chuva, manda água. Foi nesse momento que Yeshua ali, ele vira e fala, quem tem sede, se quer água, vem a mim e beba. Foi nesse momento, na festa. Sabe por que tamanha alegria? Passa para mim. Só para eu lembrar. Não, eu vou ficar muito tempo aqui. Passa para mim, tá boa? Fica aí, deixa aí, deixa aí. Eu não vou explicar isso tudo hoje não vou explicar não. Mas só vou falar o seguinte. Sabe por que essa festa há uma intensa alegria também? Não só por esse casamento, a realidade, mas há uma intensidade de alegria.
Porque foi nesse momento, em meio a essa festa, lembre de uma coisa: todos os grandes acontecimentos, todos os grandes acontecimentos de redenção aconteceram em tempos designados. Peça, libertação do povo de Israel. Peça, morte de Yeshua, o Machia. Peça, nascimento de João, Yohanan, o Batista. Nasceu em Peça, aquele que ia preparar o caminho daquele que morreria no tempo que ele nasceu. Shavuot, a entrega da Torá ao seu povo. Depois Shavuot, agora a Torá entregue de uma forma diferente, o Espírito habitando em nós, é a Torá em nosso coração e em nossa mente. Tabernáculos, o povo vivendo no deserto, e o Senhor habitando no meio do teu povo. Tabernáculo. Mas a grande alegria é porque exatamente nessa festa, nessa celebração, Yeshua nasceu. Yeshua nasceu nessa festa. Por isso a cidade estava lotada. Não tinha lugar para ele ficar. Por isso que ele não ficou num lugar de animais. Ele ficou numa açucar. O que mais tinha na rua era açucar. Ele nasceu numa açucar. Que ele veio morar no meio de nós. Habitar no meio de nós. Por isso que o anjo, quando aparece, fala que aquele dia é um dia de grande alegria. Tem vários textos. A gente vai dar isso para vocês e vou mostrar para vocês que Yeshua cumpriu essa festa quando ele nasce nessa festa. Assim como muitas pessoas até desvalorizam a festa de Hanukkah, porque diz que não está elencado, mas Yeshua foi concebido em Hanukkah. Porque Hanukkah é a festa da luz. Maria recebe a mensagem exatamente em Hanukkah. E 9 meses depois, tabernáculo, ele vem a nascer. Tudo isso a gente vai ver durante esse tempo que nós teremos de tabernáculo, de Sucote. Eu falo o tempo todo de tabernáculo, gente, porque na verdade existe uma conexão sim. Mas a conexão o foco e o que está sendo falado é lembrar que vocês viviam em Sucá. Mas não haveria essa provisão, não haveria essa guarda do eterno, se não existisse o tabernáculo. Toda essa proteção que eles tinham, toda essa provisão que eles tinham, é porque o eterno, o tabernáculo estava no meio. As Sucote ficavam ao redor. O centro era o eterno. O centro era a habitação do eterno, era o eterno habitando no meio deles. Por isso que Sucote fala de Sucá sim, mas fala de que se o eterno não for o centro da minha vida, eu não estou seguro. Se o eterno não for o centro das minhas decisões, eu não estou seguro. Se o eterno não for o meu foco, do meu olhar para tudo que eu faço, se não for a nuvem de glória que está lá, que guia a minha vida, que me movimenta, eu não estou seguro. Só há segurança no Senhor. E é um pouco de tudo isso que nós vamos desfrutar esses dias. Razino e Shema. Que haja o ouvir daquilo que a terra vai estar mostrando esses dias. Que você possa ver
e viver o físico, montando a sua cabana, pegando lá os elementos, as espécies de Succoth, tendo um momento lá do derramar das águas, mas que haja o razino, que você entenda a revelação do céu em cada um desses momentos. Amém? Shabbat Shalom, que Deus te abençoe, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.